Existem momentos em que a vida parece nos chamar de forma silenciosa, como se algo mais estivesse querendo se revelar. Downloads espirituais são esses instantes raros e preciosos, onde uma clareza inesperada surge e as respostas que não sabíamos procurar encontram um caminho até nós. Eles não são experiências comuns, são momentos em que o cotidiano perde sua forma rígida e dá lugar a uma sensação de conexão e entendimento que desafia explicações simples. Imagine aquela sensação que atravessa o peito, algo que não é fácil de expressar em palavras, mas que se faz presente e real, mesmo quando parece que tudo está fora de lugar. É como se, por um breve momento, um véu fosse levantado, revelando um sentido maior e íntimo, exclusivo para quem o experimenta. Não é algo que se planeja ou se busca com insistência. Essas mensagens chegam, às vezes, nos momentos em que mais precisamos, ainda que não tenhamos consciência disso. Esses downloads são como sopros vindos de um lugar que não conhecemos completamente, mas que ressoam no fundo da nossa existência. Eles podem surgir em uma noite silenciosa, enquanto olhamos o céu, ou durante um dia comum, onde de repente tudo parece fazer sentido. Não se trata de ouvir vozes ou ver sinais evidentes, mas de sentir uma força sutil que nos empurra para fora do que já conhecemos, nos desafiando a reconhecer que há mais, sempre mais, a ser percebido. E é exatamente essa sutileza que torna os downloads espirituais tão únicos. Não são imposições, não são respostas prontas, mas pequenos flashes de verdade que chegam para nos guiar de maneira inesperada e às vezes até um pouco desconcertante. O que importa é estar presente, estar aberto ao que não se vê, mas se sente. Estes momentos são uma oportunidade de se encontrar, de perceber o que realmente vibra dentro de si e de começar a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. Seja bem-vindo a esse espaço onde o inexplicável encontra abrigo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos os sinais que podem estar mostrando que você está recebendo essas mensagens, mesmo que ainda não tenha percebido. Porque, em algum lugar, a vida está sempre tentando nos alcançar de formas que talvez ainda não entendamos, mas que, de alguma maneira, fazem parte de quem somos e do que ainda podemos vir a ser. Há momentos na vida em que sentimos um movimento silencioso, quase imperceptível, guiando nossos passos. Uma sensação de que há algo além do visível nos conduzindo, mesmo quando não conseguimos definir com clareza o que é. Esse é um dos sinais mais marcantes de um download espiritual, sentir-se guiado. Não é uma voz clara ou uma presença explícita, mas uma sensação de que há algo maior, algo que nos orienta por caminhos inesperados. Você pode estar diante de uma escolha difícil, uma encruzilhada onde o certo e o errado parecem entrelaçados, e de repente, como um sussurro que não se ouve com os ouvidos, mas que se sente no peito, surge uma direção. Não se trata de lógica ou de convenções, mas de um impulso quase instintivo que te move, mesmo que vá contra o que é confortável ou conhecido. É como um impulso que transcende o racional e toca em algo mais profundo, um ponto de encontro entre o seu ser e o que te rodeia, sugerindo um caminho que parece, de algum modo, absolutamente certo. Essa sensação de estar sendo guiado não chega com mapas ou instruções claras. Às vezes, é apenas um leve empurrão na direção menos esperada, um sentimento de que você deve estar em certo lugar, encontrar certa pessoa, ou tomar uma decisão que desafia o que faria normalmente. Há uma inteligência invisível, não mensurável, que atua, e o mais curioso é que, quando confiamos nesse fluxo, as coisas começam a se encaixar de maneiras que não conseguiríamos planejar. Não é sobre prever o futuro, mas sobre sentir o presente de forma intensa, vibrante e incontestável. Sentir-se guiado é um convite para abandonar o controle rígido sobre a vida. É abrir espaço para o inesperado, para o que não pode ser explicado por equações ou previsões. É perceber que, mesmo quando não há certezas, existe uma direção, mesmo que sutil, levando você para onde precisa estar. E não é fácil, há medo, há dúvida. Mas, ao se render a esse sentimento, começa-se a experimentar uma nova forma de estar no mundo, menos como quem caminha em linha reta e mais como quem dança com os ritmos imprevisíveis da existência. Essa experiência nos relembra que não estamos isolados. Há um movimento contínuo que nos envolve e que, muitas vezes,
nos orienta de formas sutis, silenciosas, mas profundas. Quando nos permitimos sentir essa guia, percebemos que, mesmo nas incertezas, estamos sempre sendo levados na direção certa, a caminho de algo que vai além do que conseguimos imaginar. Então, quando sentir aquele impulso inexplicável, aquele toque suave que te empurra para a frente, reconheça-o. Ele é mais que um pressentimento. É um sinal de que você não está sozinho em sua jornada e que há sempre algo mais a ser descoberto. Em certos momentos, a vida nos surpreende com uma energia que surge do nada, uma força que desperta de dentro como uma corrente incontrolável. É como se, de repente, uma chama se acendesse, iluminando áreas da nossa mente e alma que antes pareciam adormecidas. Esses são os momentos em que sentimos as explosões de energia e criatividade, um sinal claro de que algo profundo está acontecendo em nosso interior. Essas explosões não seguem uma lógica ou um horário marcado. Elas irrompem sem aviso, pegando-nos de surpresa. De um instante para o outro, o cansaço e a apatia cedem lugar a um entusiasmo quase infantil, uma vontade de criar, de fazer algo novo, de explorar territórios que antes pareciam distantes ou inacessíveis. Não é apenas uma questão de se sentir mais desperto, é como se uma nova vida brotasse dentro de nós, nos empurrando para fora da rotina e da mesmice. Essa energia surge e se espalha, exigindo ser expressa de alguma forma, seja através da arte, da escrita, de um projeto inesperado, ou mesmo de um simples ato que traz um sentido renovado para o dia. Essas explosões são como um lembrete visceral de que há algo dentro de nós, algo que sempre esteve ali, aguardando o momento certo para emergir. É um despertar que nos faz ver o mundo com outros olhos, nos faz sentir as coisas de forma mais intensa e genuína. Quando essa energia aparece, é como se o universo estivesse nos dizendo que há mais para explorar, que há um campo vasto e cheio de possibilidades apenas esperando por nossa ousadia. De repente, as ideias fluem, as respostas surgem, e as coisas que antes pareciam complicadas ou intransponíveis começam a se desenrolar. Há uma urgência nesses momentos que não se pode ignorar. A mente se enche de imagens, sons, pensamentos que parecem não ter fim, e o corpo parece incapaz de ficar parado. Não é apenas uma questão de fazer, é uma necessidade de dar forma ao que está sendo sentido. Esse tipo de energia não é apenas física, ela é espiritual, emocional, é uma explosão que te move em todas as direções. E com ela, vem a coragem de experimentar, de tentar, de se jogar em algo novo sem medo de errar. Esse estado criativo é um lembrete poderoso de que estamos vivos, não apenas existindo, mas pulsando com a força do que somos capazes de criar. Ele nos chama a nos conectar com aquela parte de nós que muitas vezes negligenciamos. A parte que quer se expressar, que quer ser vista e ouvida sem restrições. E mesmo que esses momentos não durem para sempre, sua intensidade deixa marcas, como rastros de uma jornada interna que nos leva para além do óbvio e do esperado. Quando eles chegarem, permita-se vivê-los plenamente. É a vida, em sua forma mais pura, pedindo para ser sentida. Às vezes, sem qualquer aviso, somos tomados por um tipo de conhecimento que parece vir de um lugar desconhecido, um saber que não se aprende nos livros ou nas conversas do dia a dia. É um momento de revelação, onde ideias, conceitos e insights surgem com uma clareza que assusta, como se fossem entregues a nós de forma direta, sem intermediários. Esse é um dos sinais mais marcantes de um download espiritual, o acesso a novos conhecimentos. É como se, de repente, um portal se abrisse e o que antes parecia confuso ou distante começasse a fazer sentido. Não se trata de adquirir mais informações ou de memorizar fatos. É algo mais íntimo, uma compreensão que brota do nada e, ao mesmo tempo, soa familiar, como se sempre tivesse estado ali, esperando para ser percebida. Pode se manifestar como um pensamento inesperado que encaixa todas as peças de um quebra-cabeça que nem sabíamos estar montando, ou como um insight que muda a forma como enxergamos uma situação ou pessoa. É o tipo de conhecimento que toca o coração antes de chegar à mente, que fala diretamente com a essência de quem somos. Muitas vezes,
Esse acesso acontece em momentos triviais, durante uma caminhada solitária, no meio de uma tarefa cotidiana, ou até mesmo em meio ao caos do dia. Uma ideia surge como um raio, corta o ar, e por um instante, tudo parece diferente. Não é que as respostas estejam sendo dadas, mas que estamos conseguindo enxergar além das camadas da nossa própria percepção limitada. É um saber que não precisa ser explicado ou defendido. Ele simplesmente é, e no fundo sabemos que é real. Esses momentos de acesso a novos conhecimentos não são meras coincidências. Eles chegam como fragmentos de uma verdade maior, partes de um quebra-cabeça cósmico que nos conectam a algo além do visível. É quando percebemos que o universo é um diálogo constante e que nossas perguntas silenciosas encontram, vez ou outra, uma resposta inesperada. Não é sobre descobrir algo novo, mas sobre lembrar-se de algo que sempre esteve ali, escondido nos cantos mais profundos do nosso ser. E o mais fascinante é que esses insights não vêm apenas para enriquecer nossa mente. Eles têm o poder de transformar quem somos. Ao reconhecê-los, nossa visão do mundo se expande, nossa intuição se aguça e passamos a ver a vida com uma nova perspectiva. O que antes era complicado ou sem saída, agora se apresenta sob uma luz diferente, mais clara e, de certa forma, libertadora. É como se o que recebemos fosse um mapa sutil, mostrando caminhos que antes estavam velados, prontos para serem explorados com coragem e abertura. Aproveitar esses momentos é mais do que uma escolha. É um chamado para viver de forma mais consciente e conectada. Permita-se mergulhar nesse saber que vem de dentro, confie nos seus próprios insights e sinta-se à vontade para explorar os conhecimentos que chegam até você. Porque cada nova compreensão não é apenas um fim em si mesma, mas o início de um novo capítulo na eterna jornada de descobrir quem você realmente é. Em certos períodos da vida, parece que o tempo se acelera e tudo ao nosso redor começa a se transformar de maneira intensa. Mudanças que antes levavam anos para acontecer agora surgem de forma abrupta, quase que empurrando-nos para uma nova versão de nós mesmos. Esse é um dos sinais mais potentes de um download espiritual: o crescimento acelerado e a transformação pessoal. Não é apenas um processo de amadurecimento. É como se estivéssemos sendo desnudados, removendo camada após camada do que já não faz sentido para dar lugar ao que realmente somos. De repente, aquilo que antes nos satisfazia perde o encanto. Pessoas, lugares, hábitos, tudo parece mudar de cor, de tom, como se o que antes fazia sentido agora fosse apenas uma sombra do que já não se encaixa mais. Essa transformação não é suave ou gradual, é uma ruptura, um abrir de olhos para uma nova realidade que não se pode ignorar. É como se a vida nos puxasse com força, exigindo que deixemos para trás velhas amarras, crenças desgastadas e padrões que já não servem ao nosso propósito. Esse crescimento é desconfortável. Pode parecer que estamos sendo arrancados do solo seguro em que nos ancoramos por tanto tempo. Sentimentos de inadequação, medo e até um certo luto pelo que estamos deixando para trás são comuns. Mas por mais doloroso que seja, essa é uma fase crucial. Cada nova percepção, cada renúncia, cada passo dado em direção ao desconhecido é um sinal de que estamos evoluindo de uma maneira que jamais poderíamos prever. Não estamos apenas vivendo, estamos florescendo, mesmo que o processo se assemelhe mais a um rasgar do que a um florescer. Nessas fases de intensa transformação, nossa alma se expande, muitas vezes sem aviso. Podemos sentir um desejo urgente de mudar de direção, de buscar novos caminhos, de nos libertar do que nos prende ao passado. É um mergulho profundo em quem somos, em quem queremos ser, e mais do que isso, em quem estamos destinados a nos tornar. Essa jornada de transformação traz consigo um profundo senso de autenticidade. Aos poucos, a vida nos ensina que o crescimento não é linear, que ele não segue um roteiro bem definido. É caótico, desafiador e, muitas vezes, solitário. Mas, ao mesmo tempo, é nesse caos que encontramos a beleza da nossa própria evolução. Cada passo dado, cada medo enfrentado, nos conduz a uma versão mais verdadeira de nós mesmos. Deixamos de lado o que não ressoa mais e começamos a honrar o que realmente vibra em nossa essência. O mais valioso é entender que essa transformação acelerada é um convite para abraçar a mudança,
mesmo quando ela é dolorosa ou confusa. Não se trata de chegar a um ponto final, mas de seguir em frente, em constante movimento, como um rio que nunca para de fluir. É aceitar que o que está por vir pode ser assustador, mas que, em última análise, é exatamente o que precisamos para continuar evoluindo. O crescimento pessoal é uma jornada sem fim, mas é essa jornada que nos dá a chance de nos redescobrirmos, de nos reinventarmos e, acima de tudo, de nos tornarmos quem realmente somos, sem medo, sem reservas. Há uma chama silenciosa que, em algum momento, desperta dentro de nós, trazendo uma sensação que não pode ser ignorada, a de que estamos aqui por um motivo maior, algo que transcende o simples existir. Esse sentimento de missão e propósito é um dos sinais mais marcantes de que algo profundo está se movendo dentro de nós. Não é uma ambição comum ou um desejo superficial. É uma convicção quase visceral de que há algo significativo que precisa ser feito, uma tarefa que cabe apenas a nós realizar. Esse sentimento não chega com respostas claras ou um plano detalhado. Ele vem como uma inquietação, uma urgência que pulsa e que nos empurra a buscar mais do que a vida cotidiana oferece. De repente, os caminhos conhecidos parecem estreitos demais, e as atividades rotineiras perdem o brilho. É um chamado interno que nos desafia a olhar para além das obrigações do dia a dia e nos conecta com uma causa que ressoa profundamente com a nossa essência. Não é sobre fama, reconhecimento ou conquistas materiais. É sobre fazer algo que dê sentido à nossa jornada. Essa missão pode se manifestar de diversas formas. Um projeto que surge inesperadamente, uma causa que toca o coração, um sonho antigo que ganha nova vida. E muitas vezes, ela aparece nos momentos de maior dúvida ou incerteza, como uma resposta silenciosa que nos lembra de que há algo mais esperando por nós. Esse propósito é o que nos faz levantar da cama com uma sensação de que estamos no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ele dá direção aos nossos passos e nos oferece um senso de pertencimento que nenhuma outra coisa consegue oferecer. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito encontra seu verdadeiro significado. Os downloads espirituais, esses momentos inesperados que nos tocam de forma sutil e intensa, são muito mais do que simples fenômenos. Eles são convites silenciosos para olhar a vida com novos olhos, para sentir o que muitas vezes nos escapa e para nos reconectar com algo que vai além do palpável. Cada sinal, cada sensação, cada impulso criativo ou insight repentino é um lembrete de que estamos em constante diálogo com o universo, mesmo quando não percebemos. Abraçar esses momentos é, antes de tudo, um ato de entrega. É permitir-se sentir, sem a necessidade de entender tudo de imediato. É confiar que há uma sabedoria operando, guiando-nos por caminhos que, à primeira vista, podem parecer incertos, mas que no fundo carregam a promessa de algo valioso. Aceitar esses downloads espirituais não significa ter todas as respostas, mas sim cultivar a abertura necessária para viver as perguntas de maneira plena. É sobre estar presente, mesmo nos dias nublados, e reconhecer que, em meio ao caos e ao silêncio, há sempre algo a ser escutado. Esses momentos nos pedem coragem. Coragem para seguir os impulsos que surgem do nada, para escutar aquela voz interna que sussurra baixinho o que realmente importa, para se desprender das amarras da rotina e dar espaço para o novo. Eles nos desafiam a sair do automático e a nos permitir sentir a vida de forma mais viva, mais pulsante, porque no fundo são esses pequenos toques invisíveis que moldam nosso caminho, que nos fazem crescer e que nos recordam que estamos sempre em movimento, em transformação. Ao reconhecer e abraçar os downloads espirituais, não estamos apenas acolhendo essas mensagens. Estamos, acima de tudo, aceitando quem somos em nossa essência, seres em constante evolução, conectados a algo maior e sempre abertos ao mistério que é viver. É um caminho de descobertas, onde cada passo, por menor que pareça, nos leva mais perto de nós mesmos. E é essa jornada, com todas as suas incertezas e revelações, que dá sentido à nossa existência. Então permita-se, sinta os sinais, reconheça os toques sutis
e deixe-se guiar por essa força que, mesmo invisível, faz toda a diferença. Porque, no fim das contas, viver é sobre estar aberto a tudo o que a vida nos oferece, inclusive aquilo que não se vê, mas que se sente. Cada download espiritual é um pedaço dessa viagem, um lembrete de que somos mais do que acreditamos ser e de que há sempre algo esperando para ser descoberto dentro de nós. Se essa mensagem ressoou com você, não deixe que ela se perca. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com downloads espirituais. Cada relato é uma inspiração e nos ajuda a criar uma comunidade de almas conectadas. E se sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Vamos juntos explorar essas conexões invisíveis e mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de descobertas. Junte-se a nós e vamos crescer lado a lado.